Estamos ao vivo no nosso quadro aí, Momentos, Tecnologias na Educação. Eu, o professor Viegas, o mestre dos magos. Fala, mestre. Mestre dos magos! Eu sou o mestre dos magos. Tudo bom? E Tudo hoje jóia. estamos com o professor Augusto. Como é que se pronuncia o seu sobrenome aí, professor? Que eu não... Tudo bem? Boa noite, pessoal. Então, é Boa Augusto Weyand. noite. Weyand. Augusto Isso, Weyand, isso? isso, aham. O Eu ia fazer a mesma professor pergunta. que é doutorando em informática, é isso? Isso, Informática doutorando na em informática na educação? educação pela URGS. Na educação. Aham. O professor hoje, então, vai falar sobre um AVA, né, um ambiente virtual de aprendizagem, que foi desenvolvido por ele agora no doutorado, né? E é voltado para professores, né? Então vou deixar o Sérgio falar primeiro, depois o professor se apresenta, né, e vai explicar para nós como é que funciona esse AVA, né? Tem algumas coisas que aconteceram durante essa pandemia, né? Durante esse distanciamento social, que de certa forma foram benéficas, né? A gente tem aprendido muita coisa, né? Todos os professores estão aprendendo muito em tecnologia, né? E o Guto, ele é um cara que está sempre auxiliando a nossa escola lá com o seu conhecimento, né, em tecnologia, né? Ele é um cara que está sempre com novas ideias, né? E hoje eu, sinceramente, estou curioso para saber como é que funciona esse AVA dele, né? Essa plataforma que ele desenvolveu aí com relação à educação, né? Vamos ver. Eu acho que vai ser ótima essa live, né? Então, vou deixar o professor Guto aí se apresentar, né? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É sempre uma honra poder falar com baitas professores como vocês, que estão sempre com assuntos bem bacanas, com esses assuntos que vocês trazem nas lives, né? Com esses comentários. Então, eu acho bem legal. E poder divulgar, então, esse meu trabalho, né? Essa proposta que a gente está desenvolvendo, que nem o professor Sérgio falou, durante essa pandemia, principalmente, a gente vem tendo que se rearranjar, né? Redescobrir outras formas de ensinar, outros métodos, diversificar um pouco, né, chamar um pouco mais a atenção do nosso público, né, principalmente nós professores, a gente tem que ter essas novidades, né, poder trazer para as pessoas alguma coisa diferente que vai interessar elas, né, que vai trazer, mostrar o conteúdo de uma forma diferente, porque a gente não está numa sala de aula, né, a gente não tem o mesmo espaço que a gente tinha antes, então a gente tem que ter essa diversificação. Nesse intervalo, então, de tempo, né, antes da pandemia eu já tinha entrado para o doutorado, eu procurei desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem. A gente fala em AVA, né, de repente o pessoal fica um pouco flutuando no assunto. O AVA é um ambiente virtual de aprendizagem. Mas o que é isso, né? É uma palavra meio grande. Provavelmente vocês já utilizaram o Moodle, já utilizaram o Google Classroom, talvez até outros utilizaram o Blackboard, o Solar, enfim, tem vários nomes, vários ambientes por aí. Algumas pessoas, inclusive, chamam o próprio Facebook de um ambiente virtual de aprendizagem informal. Tá? Então, a gente tem ambientes mais formais, que são mais institucionalizados, e esses mais informais. O ambiente que eu desenvolvi, ele é um pouco mais formal. Né? O que ele faz? Ele vai possibilitar que o professor, que os alunos desenvolvam conteúdo, compartilhem entre si, mas permaneçam com as suas visões. Tá? A gente está com uma telinha daqui a pouco aqui para compartilhar para vocês, para demonstrar um pouquinho mais como é que isso funciona, né? Porque eu acho que é melhor a gente ver, né, vendo o ambiente funcionando, fica um pouco mais fácil do que a gente só falar, né? Ele está fundamentado, tá? Só para trazer um pouco da parte teórica, na teoria da atividade de Vygotsky e da teoria conectivista de George Siemens, né, que vocês vão ver a parte do conectivismo bem legal, porque o Siemens ele fala assim que o conhecimento, né, ele não reside apenas na gente, ele reside também nos outros. E quanto mais conexões que a gente tem com outras pessoas, mais conhecimento implícito a gente vai ter, né? Eu estou conversando com o Sérgio, estou conversando com o professor Viegas, de repente eles têm algum conhecimento que eu não sei, mas como eu tenho essa rede, essa ligação com eles, né, de amizade, de troca de conhecimentos,
Então, eu também, de uma certa maneira, conheço o que eles, sei o que eles sabem, conheço o que eles conhecem, né? Então, esse é um dos aspectos da teoria conectivista do George Siemens. Então, ela é bem bacana, que ela é um dos pontos que a gente fundamenta no ambiente. Tá? Eu vou rolando na tela aqui para mostrar para vocês. Eu acho que o professor Viegas consegue colocar o endereço depois para o pessoal, né? É poc.osório.ifrs.edu.br. Por que POC? Tá? Pieces of Knowledge, né? Então são pedaços de conhecimento. Por que isso? Vocês vão ver aqui na logo, né? Ela representa bem o que a gente vai ver depois do ambiente, tá? Eu tenho um conteúdo, né? Vamos falar aqui, vamos pegar um conteúdo que fica para vocês, fica legal, né? Da matemática, digamos. Me dá uma sugestão aí, professor. Só para a gente ter geometria, perfeito. Então, vamos pegar a geometria, né? Eu tenho a geometria como o conteúdo que eu vou abordar, né? Aquela bola gigante do centro, digamos assim. E eu tenho, então, os pedaços do conhecimento ao redor, né? Que são aquelas frações que a gente vai dando aula a aula, né? Na primeira aula a gente fala sobre alguma coisinha, na segunda aula a gente fala sobre outra coisa. Quadrado, triângulo, cálculo de perímetro, cálculo de área, né? Então, isso a gente vai colocando nesses arredores e vai conectando essas coisas, porque elas têm conexão entre si para chegar ao conteúdo maior, né? Mas não só isso. Então, por isso que a gente chama de pedaços de conhecimento, tá? Por isso o nome do ambiente. Aqui vocês vão ter login, vão ter grupos. Aqui a gente tem um breve tutorial sobre o ambiente. Não vou entrar em tantos detalhes, eu vou direto no mapa, tá? Para vocês verem como é que ele funciona de verdade. Então, aqui eu tenho todos os mapas e dentro dele, aqui, ó, eu vou pegar esse de tempo aqui, ó, tá? É um mapa que a gente fez sobre condições climáticas, tá? Ele está em inglês, o ambiente ele funciona em várias línguas, tá? Esse aqui, porventura, a gente acabou fazendo ele em inglês. Vocês estão vendo ali que o primeiro elemento ali, ó, é tempo, né? Eu vou expandir ele aqui, ó. Então, o tempo ele está ligado ao tempo seco, ao tempo molhado, né? Então, o tempo molhado, a gente tem tempestade, a gente tem neve, a gente tem chuva. E cada um desses recursos, vocês estão vendo que alguns têm imagens e alguns têm uma bolinha de cores diferentes. Dependendo da sua cor, ela tem um tipo de recurso. O que é o recurso? O ambiente, ele possibilita 3 recursos distintos. Tá? Eu vou criar um novo aqui. Ó. Ele pode ser um arquivo, ele pode ser um flashcard, ou ele pode ser um link para alguma coisa. Um vídeo do YouTube, uma live, né? Ele é um link. Tá? Um arquivo, ele é um arquivo hipertextual. Então, aqui eu posso digitar o que eu quiser, né? Vou botar uma imagem aqui dentro, vou botar um vídeo, inclusive, aqui dentro, né? Eu posso criar um arquivo de qualquer maneira. Um flashcard, para quem não está acostumado, tá? Ele é um cartão virtual. Né? O que é um cartão de estudo, né? O pessoal costuma utilizar. Ele tem numa face, ele pode ter, que é a parte de cima ali, ele pode ter uma pergunta, ele pode ter tópicos, ele pode ter uma imagem, ele pode ter um vídeo. E na outra face, ele vai ter uma resposta para aquilo, teoricamente. Ou alguma explicação sobre aquilo que vocês estão vendo. Né? Deixa eu pegar aqui algum, vamos ver, acho que esse aqui. Não, esse aqui é um URL. Ó. Tá, então ele está abrindo aqui um link da Wikipedia, se eu não me engano. Se a minha internet deixar, ele abre. Tá? Abriu, ó, só porque ele abriu, eu fechei. Ó, então ele está abrindo um URL que é um link para um termo da Wikipedia explicando sobre os tipos de nuvens. Né? Aqui sobre estudo. Então esse aqui é um flashcard. Aqui tá dando uma dica, né? Se eu clicar nele, ele volta lá, ele vira, né? Então virou o turno. E do outro lado a gente está vendo que o nome da nuvem é Cúmulos, né? Aqui ele dá a explicação porque ela é Cúmulos. Entendi. Ó, a gente tem aqui outro elemento, só tem o Sol. Deixa eu achar um outro aqui em português para a gente ver diferente aqui. Ó. Vamos ver. Esse aqui, ó. É bem importante falar, tá? Esses dois aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora. Esse aqui está com uma visualização bem bacana, tá? Esse meu projeto, ele também trabalha no IFRS, onde eu atuo como servidor, eu sou técnico de tecnologia da informação. Eu tenho um projeto de pesquisa com financiamento do CNPq e financiamento do Instituto Federal também, onde eu tenho 3 bolsistas. E esses bolsistas, e um voluntário. Esses bolsistas e voluntário, eles atuam para desenvolver esses cursos, digamos assim, como esse que vocês estão vendo agora, e a gente vai ofertar para a comunidade externa. Esse aqui a gente está em fase de finalização, né, sobre temas de redação de vestibulares. Então a gente tem aqui, ó, todas as fontes que eles utilizaram, e aqui vocês vão ver que tem
um resuminho sobre tecnologia em mundo virtual, impactos da realidade aumentada, direito ao esquecimento nas redes. Então ele tem um resuminho de cada um, tá? O pessoal, eles utilizaram por enquanto aqui só o recurso de arquivo, não chegaram a colocar flashcard ainda nem URL, mas vocês vão ver, ó, que tem todas as conexões aqui, tem toda a ligação. Então eu sei que, é claro, a fonte está ligada com todo mundo, né? E eles têm algumas ligações entre si, que nem aqui, ó, tecnologia e mundo virtual. E eu posso fazer ligações diferentes. Por exemplo, eu acho que a tecnologia e mundo virtual não está legal aqui. Vou botar ela lá para o canto. E eu acho que o direito de esquecimento de rede está bem ligado com isso. Então eu vou ali na linha, né? Estou sem mouse aqui, e vou aumentar, então, essa relação. E vou, não, esse aqui não tem uma relação tão forte, uma relação menor, e esse aqui não tem relação nenhuma. Então eu vou tirar essa relação. Ô Guto, pode falar. E se tu modificar, vai modificar também o documento, aquilo que o outro fez? Aí que tá, aí que é coisa legal. Tá? O que acontece? Eu criei esse meu mapa, compartilhei com vocês visualizaram antes de eu fazer essas alterações aqui, vocês olharam isso. Mas eu fiz isso e deixei ele desse jeito aqui que vocês estão vendo agora. Essa visualização é minha, não é de vocês. Porque é o meu jeito de aprender. Então eu acho que essas relações são assim. Né? Pode ser que o professor Serginho ache que não. Que isso aqui fica mais bonito aqui no meio mesmo, e que aquelas relações se estabeleceram do jeito que elas estavam. Né? Que elas não estavam desse jeito. Então ele vai e modifica a visualização do jeito que ele quer. Então essa é a visualização dele. Daí agora vocês vão me perguntar, tá, mas e como é que eu compartilho então com alguém? Como é que eu envio coisas para as outras pessoas? Quando a gente cria um novo POC, né, eu vou colocar um tipo de arquivo, eu vou chamar ele de teste aqui, tá? Ó, vou chamar ele de teste, salvei ele está lá, né? Teste. Se eu abrir ele está aqui, teste como eu fiz. Só que ele é só meu ainda. Vocês estão vendo que está com o cadeadinho aberto. Ele está aberto, ele está, ó, tá privado aqui ainda, tá público. Ó. Então eu abro ele e ele vai lá para o dono do grupo, quem criou aqui são os bolsistas, e vão aceitar ou rejeitar isso, para quem é o dono do grupo, quem criou ele. Se a pessoa diz, não, isso aqui é um conteúdo que realmente importa, vamos chamar aqui que é a figura do professor que criou esse espaço, não, esse aqui é um conteúdo relevante mesmo, eu aprovo esse conteúdo, então ele distribui para todos. Então essa é uma das maneiras de compartilhar né, esse conhecimento com outras pessoas. Faço ligação nele aqui também. Né? Mas daí eu digo, mas esse conteúdo aqui é legal, né? Não vou ficar só no conteúdo. Né? Eu quero conversar, eu quero trocar ideias com as pessoas. Então a gente vem aqui no fórum e vamos conversar no fórum. Vamos conversar. Então a gente começa a conversar dentro do fórum. E aqui, então, a gente tem um fórum assíncrono. Né? A gente consegue trocar essas conversas entre os participantes. Tipo um fórum, né? Não é... Literalmente um fórum. Não é síncrono. Não é síncrono. Então, aqui a gente tem um fórum para cada espaço daqueles ali. Então, cada bolinha dessas aqui, ó, ela tem um fórum diferente. Então, vamos conversar daquela lá. Eu saio desse... Deixa eu fechar esse aqui. Saio desse aqui e vou em outra aqui. Ele vai ter um fórum para essa daqui também. Ó, cria um tópico novo, então a gente consegue conversar sobre cada um desses temas. Né? Porque, separado. Então, cada uma desses temas aqui poderia ser uma aula, cada 4 ou 5 bolinhas poderia ser uma aula, e assim por diante. Daí vocês também vão notar que as ligações não têm setas, elas não são direcionadas nessas ligações. Ele é um gráfico sem direcionamento, porque a teoria do conectivismo também fala sobre complexidade. A gente não tem um início e um fim do conteúdo. Né? A gente tem o conteúdo. Ele não precisa necessariamente começar em fontes, passar por testes para chegar em importância. Né? De repente, o aluno se sente mais à vontade de começar de trás para frente. Então, ele pode fazer isso. Né? E se ele não sabe por onde começar, tem esse botão bem estranho aqui, ó, de recomendação. Ele vai clicar ali e vai dizer, olha, 50% das pessoas começaram pelo teste e outros 50% foram lá para suspensão dos serviços. E daí eu vou lá e vou abrir ele, vou fechar e vou pedir de novo. Depois disso, ó, 50% das pessoas foram lá, então ele aprende com o decorrer do tempo. Então as pessoas que usam, ele vai ver, ó, mais pessoas abriram isso, mais pessoas abriram aquele. E assim a gente vai conseguindo ter uma ideia de como usar o ambiente. Por exemplo, na matemática, estudando lá análise combinatória, tu pode começar tanto lá pela permutação, mas daqui a pouco tu pode, o aluno pode começar o estudo pela probabilidade, lá pelo
teoricamente, o que seria o final para a gente, né? Mas Isso. poderia puxar essa ideia pelo outro lado, né? Exato. Interessante. Uhum. E como é que tu consegue pegar esse programa ou eu não sei se é online, eu acho que é online, né? Uhum. Ou é um aplicativo Isso. que tu tem que baixar, não Qualquer sei pessoa que como é que acessa é. aqui esse link, ó, acessando lá, o POC Aham. FRS do BR, tá? Tu Já tem como pode se colocar cadastrar e pode usar. Eu o posso professor, colocar tem como ele no colocar para Classroom. mim aí no privado o link, eu disponibilizo na Claro, tela. claro. Tá aí ele? Tá Ah, chegando tá aí. aqui. Tá? Esse é o link do ambiente, qualquer um pode entrar ali e se cadastrar. A gente tem, assim, na parte inicial, tá, do ambiente, vocês vão ver ali o contato, as publicações que a gente já fez, o canal do YouTube. A gente tem um canal no YouTube que a gente está começando a alimentar com tutoriais de como usar a ferramenta, né, de Sim. alguns endereços específicos, porque às vezes fica um pouco difícil da gente entender, até entender a sistemática de uso, né? Então aqui tem uma breve introdução já do ambiente, e a gente está começando Até a porque já fazer, está então... acostumado com outros, né? Exato, ele é Tá uma quebra de acostumado com outro, paradigma aí bem tu fica grande, né? comparando e tentando usar que nem tu usa o outro Uhum, ambiente. E ele é bem exatamente, diferente. ele é bem diferente. Então, eu até sugeri ao Serginho, depois de ler a publicação, se eu não me engano, foi na semana passada, que vocês falaram sobre mapas mentais, né? Professora Aham. Thalia, eu acho. Ali. Isso, a Thalita. Isso. Então, ele lembra Thalita. muito os mapas mentais, tá? A ideia Uhum. surgiu dos mapas mentais. Então, a gente tem ali, eu chamo de mapa conectivista, tá? Porque se vocês vão ver, ele tem as cores que o mapa mental tem, ele tem os nomes que o mapa conceitual tem, ele tem os conectivistas, só que ele trabalha É com uma. hipertextos, né? Então a gente Uhum. tem essa parte de representação com cores que o mapa conceitual não tem, mas que o mapa mental tem. Então a gente tem elementos dos dois e unindo isso o conectivismo, porque o conectivismo, além de ter esse relacionamento de conteúdos entre si, tem o relacionamento de conteúdo entre as pessoas, né? A relação de construção de conhecimento em conjunto. Uhum. E se eu quiser montar uma turma, tem como montar uma turma para Claro. testar, por exemplo, com alunos? Exato, então aqui, depois que eu criei o grupo, tá? Eu tô nesse grupo, eu chamo de grupo aqui, tá? Mas seria um curso ou uma turma, né? Aqui a gente tem os contatos, ó. Então aqui, ó, só tô eu nesse grupo aqui, tá? Uhum. Porque eu não sou o dono dele, deixa eu achar um que eu sou o dono aqui, que a gente consegue ver melhor. Eu acho que esse aqui, eu sou o dono dele. Então aqui, ó, contatos. Eu posso enviar convites. Então eu faço um convite por e-mail aqui. Eu não lembro como é que é o teu e-mail, Serginho, mas digamos, tá? E ele vai enviar um convite para o Serginho e vai dizer, olha, se inscreva aqui no ambiente e acesse o seu esse grupo aqui. Ou, por exemplo, a gente tem aquela ferramenta que tem no Classroom, se a gente vier aqui em grupo e cadê? Informações do grupo, tá? Então, esse código aqui, ó, as pessoas podem, depois que é feito o cadastro no POC, né? Vocês conseguem, Aham. com esse código, acessar usando uma chave. Ah, que Uhum. legal. É uma coisa importante, que nem esse grupo aqui, ó, ele é um grupo que não é moderado. Então, é um grupo que qualquer pessoa que publicar algum conteúdo novo, ele já vai ser aprovado diretamente. Então, vai para todo mundo Sim. diretamente, né? Não vai precisar de aprovação. Mas tem como alterar, daí você quer colocar como moderado. Sim, tu troca aqui para moderado, para não moderado, né? No momento que quiser. Ah, que legal. É uma mudança, né? É uma coisa diferente. Tu vai ter que se adaptar, né? A essa mudança, né? Essa forma de fazer um AVA diferente, né? E outra coisa, tu começou do zero, tu que fez esse programa do zero. Praticamente. Tá? Durante o meu mestrado, a gente bolou algo bem semelhante a esse, tá? Que era um projeto de pesquisa vinculado ao HP. Então, a gente tinha uma ideia de como fazer isso, mas a gente desenvolveu ele por um tempo e ele foi avetado, né? A gente não tocou ele adiante. Então, eu peguei essa ideia, não o código, a ideia, e toquei para frente, porque era uma ideia muito, muito boa, né? Ele não tinha tantos recursos, ele não tinha essas visualizações, ele não era voltado para esse público que a gente está voltando agora. A ideia tinha um outro viés, tá? Mas sim, desenvolvido do zero. Eu ia te perguntar.
te perguntar também assim, ó, se ele já está concluído ou tu ainda está trabalhando nele? Quando a gente fala em software, tá, professor Viegas, Sempre difícil, sempre é tem difícil a gente estabelecer assim, ó, ele tá os updates, estável, as ele atualizações. sempre tem alguma atualização. Como ele é um ambiente online, né, não é nenhum aplicativo, então ele tá sempre atualizado, às vezes as pessoas nem veem que ele tá com algumas modificações, a gente corrige bug, a gente implementa algumas pequenas Sim. melhorias, né, a gente tá com uma proposta dentro do projeto de pesquisa que eu tenho no Instituto Federal, de desenvolver um aplicativo para ele, inclusive. Porque muitas pessoas pedem isso, né? Sim. Eu quero um aplicativo, eu vou mexer no celular. Se vocês forem utilizar ele no celular, ele não vai ter essa mesma experiência que vocês estão vendo aqui. Né? Então, tem muitas pessoas que só têm um dispositivo pequeno, um tablet, um celular, a experiência não é tão fluida que nem essa experiência no Não, navegador. justamente o que eu ia te falar, professor, assim, ó, se tu faz alguma parceria com escolas ou com algum professor que tem interesse em testar para ti esse ambiente, né? Por exemplo, assim, eu quero testar com meus alunos, né? Se de repente seria interessante para ti tu ter o feedback Com certeza. de como os alunos estão, né, reagindo, né? Sim. Mas, claro, aí tu já falou da questão do aplicativo, né? A maioria dos nossos alunos, eles não usam mais, né? Não usam o computador, alguns porque não tem realmente, e a maioria prefere, hoje em dia, usar o aplicativo no smartphone mesmo, né? Então, acredito que se eu apresentar essa proposta para eles agora, né, eles iam querer que tivesse um aplicativo Tem um para aplicativo. celular, né? Seria Claro, interessante. o que a gente está enfrentando de problema com o aplicativo é justamente essa interação que a gente tem aqui, sabe? Essa interação, ela não é uma interação muito simples de ser feita num dispositivo móvel, né? Porque, por exemplo, esse grupo aqui, ele é um grupo pequeno, mas, por exemplo, se eu pegar esse grupo aqui, ó, ele já está bem complexo. Então, aqui a gente tem zoom, ó, zoom de entrada, zoom de saída. Esses movimentos no telefone ficam um pouco mais complexos de serem feitos. Eu ia te comentar, não sei se tu conhece, não sei se se tu fez alguma coisa na área de matemática. Bom, a parte de informática usa bastante matemática, né? Sim. O GeoGebra, né? Não sei se tu conhece. Sim. E me lembrou muito o GeoGebra na versão para o smartphone. Eu uso ele no computador, mas ele já tem há muito tempo para o smartphone. Sim. E realmente fica complicado, porque tu quer movimentar, tu construir um triângulo ali, ele tem os vértices, tu consegue movimentar os vértices, depois colocando o dedo em cima do pontinho e tu segurando ele vai, mas é mais difícil do que tu fazer com o mouse mesmo. É bem mais complexo. A nossa primeira ideia seria não replicar uma imagem estática mesmo desse mapa e possibilitar poucas interações no telefone, só para a gente poder ter o dispositivo um pouquinho melhor, uma versão móvel, né? Mesmo assim, tá? Ele funciona em dispositivo móvel, né, menor, assim, tablet e telefone, smartphone. Ele só não tem essa mesma experiência, realmente, né? Algumas coisas a gente consegue adaptar, consegue melhorar, né? Mas por enquanto está acessando ele pelo navegador. Não interessa para você, palhaço. Isso, pelo navegador. E tu comentaste antes do feedback, né? Muito importante. Todos que quiserem usar, sintam-se à vontade, podem usar e usem e abusem do ambiente. Ele foi homologado por 4 professores já. A gente fez uma solicitação, né, de validação da ferramenta, então foram 2 especialistas da área de informática, 2 especialistas da área de letras, porque a minha proposta de doutorado, ela se volta para o ambiente de letras, né? Eu tô avaliando se esse ambiente que eu mostrei para vocês, ele influencia no aprendizado de alunos de inglês, né? Então, inglês como língua estrangeira. Mas ele não é um ambiente para isso. Vocês estão vendo aqui que eu estou mostrando para vocês tema de redação, já mostrei dicas para melhorar inglês, já mostrei ali sobre nuvens, né? Sobre o tempo, então ele se adapta, tá? A gente fez uma aplicação numa escola estadual de mostardas, perdão, dessa mesma proposta que vocês estão vendo aqui, só que antes dela ser montada, né, antes do ambiente ficar pronto, em papel. Então, os alunos fizeram de espanhol, eles utilizaram essa mesma ideia em papel e testaram para ver se realmente ficaria bom, né? E tiveram um aumento significativo nas suas notas de final de semestre. Então, deu para ver que a proposta de mapas, de flashcards, mesmo sem a tecnologia para auxiliar, foi um incentivo muito grande para eles, né? Então, aqui, se vocês estiverem aqui no ambiente, ó, aqui na página inicial,
Vocês vão ver que tem aqui, ó, bolsistas e voluntários. A gente tem aqui em cima também, ó, deixa eu fazer logoff aqui. Antes de logar, tem o sobre. Então aqui tem os meus contatos, tem o contato da professora Patrícia, que é minha orientadora de doutorado, o professor Eliseu, que é o meu co-orientador. Então, vocês, por favor, entrem em contato, que a gente precisa dessas informações, né? Tá funcionando, não tá funcionando, encontrei esse problema, acho que tá legal, não gostei por algum motivo, poderia ter mais alguma coisa. Isso é muito importante, esse feedback pra gente. E dá para fazer avaliações nele? Tem uma parte de avaliações? Ou é Não, só pra... a gente não chegou à parte de avaliações. O que a gente consegue, tá? Aqui em estatísticas, a gente tem hoje algumas estatísticas de quantos documentos por tipo de documento tem, né? Mas eu estou com dados no ambiente já para mostrar aqui também o tempo passado em cada recurso. Por exemplo, eu quero saber quanto tempo que o aluno Augusto ficou nessa atividade aqui. Ó. Eu tenho isso em banco de dados, eu só não tenho interface para mostrar para vocês aqui pronta ainda, tá? Mas eu consigo dizer quanto tempo que o Augusto ficou olhando esses flashcards aqui. Eu consigo dizer quanto tempo que o Augusto ficou lendo esse conteúdo aqui. Porque é importante a gente ver se realmente os alunos passaram. Isso é muito interessante, professor, porque, por exemplo, assim, o Moodle, eu já fiz vários cursos EAD no Moodle, e ele marca o tempo que tu ficou conectado dentro do AVA, dentro do ambiente, mas ele não te diz, eu não sei se mudou agora, mas até então, eu já trabalhei como tutor também, não diz o tempo que cada aluno fica em cada atividade. Isso que tu está falando aí, que eu saiba, né? Não sei se e tem alguns recursos novos que até possibilitam, tá? Mas não são todos. Eu não consigo descobrir, por exemplo, quanto tempo o aluno ficou com o fórum aberto. Aqui eu consigo fazer essa inferência, porque se eu estou aqui com o fórum, eu estou com esse conteúdo aberto e com o fórum aberto, eu estou com ele aberto por tempo de tela. Então eu sei quanto tempo que eu estou olhando esse fórum, né? Eu consigo saber quanto tempo... Então, tendo essa ideia de tempo, a gente consegue saber se os alunos viram todas as atividades. Se tem alguma atividade que não surtiu efeito, né? Essa seria uma outra ideia, porque de repente a gente bota alguma coisa aqui e os alunos ninguém acessou por algum motivo, né? Então são ideias interessantes que são propostas para a gente fazer ao futuro. Uma outra coisa que tu consegue fazer aqui é exportar os POCs. Então ele mostra aqui, ó, eu vou selecionar alguns e vou exportar para HTML. Então eu posso gerar um PDF. Tá? Ele vai colocar um embaixo do outro, assim como foi colocado dentro do POC, e vocês podem imprimir. Claro que uma página web, um link de vídeo não vai aparecer aqui, né? Mas todos os tipos de documento ou flashcard vão aparecer por aqui. Então aqui eu tenho frente e verso de um cartão, eu tenho aqui embaixo o conteúdo, tenho tracejado aqui que define outro conteúdo, né? Então aqui eu tenho vários conteúdos que estão dispostos aqui no POC, são esses aqui que eu exportei. Então é importante, a gente pode botar aqui o material e depois fazer download do PDF dele. Né? Ele tem abas separadas para cada tipo de atividade. Não, sempre que entra nos grupos ali. Eu estou te perguntando, eu não estou enxergando muito bem aqui porque está pequenininha a tela. Tá pequenininha, né? Isso, depois são os grupos aqui. Então a gente pode criar cada grupo, aí vai dar a metodologia de cada um, né? Pode ser criado um grupo por disciplina, dividir um pouco mais ainda a disciplina, né? Se ela precisa de uma divisão um pouco maior, dá para criar vários. Né? Então tem essa relação aqui. Todos os que eu estou participando, todos os que eu sou o dono, né? Então a gente tem esses filtros também. Eu posso aqui, então, entrar num grupo pela chave, aquela chave que eu mostrei para vocês ali, ó, que geralmente ela segue esse padrão aqui com igual no final. Posso criar um novo grupo. Aqui tem uma coisa importante que eu estava esquecendo até de falar. Quando eu crio um novo grupo, né, eu vou dar um título para ele, posso botar uma descrição para ele. E se eu tenho um texto, um formato TXT, ou em formato PDF, por exemplo, eu tenho um artigo. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui que a gente podia fazer um teste. E eu quero criar um POC a partir de aqui eu tenho um artigo legal. Eu tenho um texto para estudar. Né? Eu vou estudar um texto de português, por exemplo. E eu não sei como criar esse meu mapa inicialmente. Tá? Então, com a ajuda do minerador de texto Sobek, que foi desenvolvido pelo meu co-orientador, o Eliseu, e o grupo de pesquisa, a gente extrai termos-chave desse texto e cria um mapa automaticamente, a partir de um texto, seja ele PDF ou seja ele TXT. Vamos ver se ele vai funcionar, porque o pessoal andou mudando a interface e eu não testei mais isso. É uma coisa que a gente não usa muito.
Vamos ver se ele vai fazer a criação do mapa certinho. Ele não está fazendo ainda aqui, ó. Tá, essa parte eu vou ficar devendo para vocês. Tá ali, ó. Carregando ali, ó. Olha lá, ó. Tá lá embaixo. Então, a partir daquele texto lá, que eu não lembro nem que texto que é, ó, ele criou esse mapa aqui, já posicionou essas bolinhas pra gente, algumas ficaram amontoadinhas aqui, mas a grande maioria ele conseguiu posicionar. Um texto qualquer e ele já converteu para um... Isso, quer ver? Vamos abrir o texto aqui. Diagrama, O texto que eu abri foi um artigo que falava sobre contribuições da teoria da atividade para e-learning. Tá? Então, a partir desse artigo aqui de 10 páginas, ele criou esse mapa para mim. Então, por exemplo, aqui em aprendizagem, ó, ele colocou textos da aprendizagem aqui. Ó. Então, a gente consegue, claro que era um PDF, depende muito da formatação dele, ele fica um pouco melhor aqui. Né? Provavelmente esse PDF, ele tá, ó, esse aqui era para ser um não. Então, depende da formatação do PDF ou do texto que é enviado, ele fica um pouco melhor. Vai ter que ajeitar. Isso, vai ter que ir ajeitando ele, mas vocês vão ver que ó, o termo aprendizagem está ligado à forma, processo, contexto, atividades, TA. Na verdade, ele organiza as ideias ali. Ele vai organizar as ideias, exato. Então, a partir daqui tu consegue... ele faz um cálculo matemático. Tem um cálculo matemático dentro desse minerador de textos que ele faz essa... Ele constrói esse mapa para mim. Então, ele é um recurso ele é um recurso muito bom, porque às vezes a gente tem um texto legal sobre qualquer assunto. Aqui eu peguei um assunto que eu tô estudando, mas qualquer assunto que vocês pegar, é isso, mais complicado. Carregar aqui, ele demora um pouquinho ali, mas ele cria já um mapa pra gente. Então, facilita para começar. Algo mais específico, vai direto ali naquele balãozinho ali. Exato, vocês vão ver aqui que ó, o termo URGS, ele tá ligado a novas, tá ligado a tecnologias e tá ligado à educação. Se eu quero ver por que eu abro aqui, ó, então aqui os termos que ele achou parecido, ó. Novas tecnologias na educação, novas tecnologias na educação. Se repete, o Congresso Brasileiro. Então ele faz um cálculo matemático e consegue chegar a esse relacionamento. Que legal. E ele faz isso com imagens também, ou só... Ele vai extrair só texto dali. Isso. Só texto. Até provavelmente tem imagem nesse artigo aqui, mas ele não puxou. Tem algumas imagens aqui, tá? Tá. As imagens não vêm, porque a imagem ela é tratada diferente no PDF. Então, imagens não vêm. Dentro dessas bolinhas vai ser só texto. Sim. Eu queria saber se tem como fazer uma conexão, né? Já que é um link, tu pode, na verdade, esse POC é um link, né? Então, se dá para fazer uma conexão lá com a nossa plataforma, lá no Classroom, será que tem como tu, por exemplo, passar um link para os alunos para eles observarem, sei lá, algumas ligações ali da matemática? Sim, ó, todos estando cadastrados aqui no ambiente, é só compartilhar o link lá em cima, ó, o link que tem lá em cima na tela, compartilhando aquele link lá, os alunos tendo acesso, né, vão se cadastrar. O link do grupo ali, no caso. Isso, o link do grupo, exatamente. Ele vai cair direto dentro do grupo. Ô Sérgio, não sei se tu já usou o GeoGebra Online, a ideia, pelo que eu vejo, é semelhante, né? Eu faço muita atividade do GeoGebra Online e eu disponibilizo o link da onde está a minha atividade lá dentro do Classroom. E aí eles acessam normalmente, né? Claro que nesse caso aí, eles têm que estar logados. Isso, vão ter que estar autenticado. Autenticado ali. Sim. Tá. Isso é uma coisa que pode mudar, né? De repente. Ou então liberar o código para eles lá no Classroom, essa atividade aqui, vocês vão... Está no grupo tal, com código tal. Isso, exatamente. Eles pode vir aqui e mandar as informações do grupo, mandar o código do grupo lá, só acesse com esse código aqui, eles vão copiar o código, quando eles fizerem login e vão cair nessa interface aqui, vão entrar no grupo com a chave, vão digitar a chave aqui, e ele vai cadastrar a chave. Eu copiei a chave errada. Então, quando a gente coloca a chave... aqui eu tenho um espacinho. Então, o teste. Né? Eu já era participante, mas está aqui ele. E tu falou ali da comunicação assíncrona, né? E tu tem ideia de implementar depois uma forma de comunicação síncrona também dentro dele? Não interessa, isso é problema meu. Seria uma proposta, tá? Hoje não é o foco, mas talvez seria uma proposta. Ele precisa de uma infraestrutura um pouco maior, um pouco diferente. Mas
Por que não, né? É uma boa ideia, uma boa sugestão. Não, eu te pergunto porque eu acho que a própria Google também, não sei se tem esse problema, né? Porque o Classroom não tem. O Também Classroom não, também não tem a comunicação síncrona, né? síncrona, né? Ele só tem, ele não tem nem fórum, na verdade, né? Mas tu consegue ler comentários, né? Isso. A gente sente falta de ter um chat, por exemplo, dentro do Classroom, para se comunicar com os alunos, né? Mas é uma ideia boa, é uma boa sugestão para a implementação futura, assim. Uma comunicação síncrona. Sendo um AVA, né? Tu pode com o tempo ir colocando todas as funcionalidades possíveis, né? Inclusive para fazer por exemplo, uma aula tipo Meet, né? Dentro dele. Esse é o segundo ano de projeto, então a gente está com ele já nesse estágio de desenvolvimento. A ideia é sempre implementando ele, continuando tanto como projeto de pesquisa de doutorado, quanto projeto de pesquisa no Instituto Federal. A ideia é a gente ir sempre colocando alguma funcionalidade a mais nele. Ali tu puxou do texto e transformou no diagrama, né? Eu não sei se me passou ali no início, tu tem como fazer o diagrama e converter em texto também, ao contrário. Isso, né? Aqui eu tô com esse diagrama aqui, por exemplo, e eu quero exportar ele para texto, né? Então eu venho aqui em grupo e exportar. Então aqui ele vai me listar todos os conteúdos que estão ali, que são em formato documento, né? Ou flashcard, né? O URL ele não vai exportar. Então aqui está o meu rosto, porque fui eu que criei. Se fosse outra pessoa, teria o seu avatar, né? Então eu seleciono aqui todos os que eu quero fazer exportação. Estou selecionando eles, né? E lá embaixo, o tipo, atualmente ele só exporta para HTML, mas utilizando o navegador que nem eu estou usando aqui, o Google Chrome, pode ser salvo em PDF, né? E exporto e ele vai gerar, então, na tela aqui, o texto está bem feio, porque é o que está dentro dos textos mesmo, né? Então, esse aqui é o texto que dá para mandar imprimir, dá para mandar copiar e colar em Word, né? É o texto daquilo que tem ali. Eu vou pegar um mais bonitinho aqui para a gente ver como é que ele vai sair melhor. Né? Tu falou no avatar e eu já ia te perguntar que na engenharia a gente usa muito esse termo assim mais, como é que eu vou te dizer, a gente fala muito assim, vou fazer uma perfumaria, né, que é dar uma enfeitada, né, que eu ia te perguntar assim, com relação a essa parte aí de configurações pessoais, né, tu tem que colocar uma foto tua? Sim, aqui nos ajustes, né, seria o meu perfil, então tu tem como fazer o upload de uma foto e configurar nome, e-mail e senha, né, é o que a gente tem no momento. O que a gente não fez ainda, mas é de propósito, digamos assim, é trocar as cores das bolinhas que não tem uma imagem, porque elas justificam o seu tipo, né? Então, a azul forte, ela é do tipo texto, a azul fraca é um flashcard, e a verde é um link. Então, a ideia é manter as cores justamente para ter esse padrão de cores, né? A gente não ter cores distintas e acaba confundindo um pouco o usuário. Tu associa, né? Isso. Tu associa, né? Isso. Mas tu consegue puxar ícones de imagens também. Isso, pode ser enviado o ícone que quiser, né? Se eu quiser enviar um ícone qualquer aqui, as aulas de espanhol aqui, por exemplo, então, para os dias da semana foi enviado um calendário, para os números cardeais foi colocado números. Mas esses aí são disponibilizados no ambiente virtual, ou tu pode puxar imagem? Não, pode fazer o upload de qualquer tipo de imagem. Sim, tem que ser uma imagem tipo GIF, né? Essas pequenininhas. Não, PNG, JPEG. Ele vai fazer a conversão. Se for muito grande, ele vai reduzir para caber dentro da bolinha. Tá. E tu consegue anexar qualquer tipo de arquivo. Sim. A gente dá preferência. Aqui em arquivo, tá? Na verdade, a gente não anexa arquivos. Quando a gente fala aqui em arquivo, tu tá escrevendo ele, né? Ele é um hipertexto que a gente vai escrever ele aqui dentro, tá? Quando eu tô falando em flashcard, é hipertexto também, tá? Então eu escrevo, dou forma para ele. Se eu quiser colocar uma imagem, tem que ter uma imagem pública na internet. A gente pega o link, coloca o link aqui, tu não faz o upload dela para cá, né? E quando a gente fala puxar o arquivo de imagem, tu puxa pelo código da imagem, né?
Isso, o único arquivo que vai ficar salvo no servidor são os arquivos de miniatura, tá? Os outros a gente tem um espaço limitado no data center que a gente tem hoje, então segurar esse envio seria um pouco crítico para a gente. Então a gente optou por ter sempre links. Então aqui, se eu for anexar aqui uma imagem, né, por exemplo, eu vou colocar o link de uma imagem, tá? Eu posso pegar aqui um Google Imagens. Tá, então, sendo uma imagem pública, isso funciona para, se eu não me engano, se tu tiver um Google Drive, tu tornar uma imagem pública no Google Drive, tu consegue anexar aqui também. Sim. Tá? Sim. Porque ele está pública, né? Uma imagem feita por hoje no Moodle. Isso. Também, onde tu hospedar ele. Onde tu hospedar, tu tendo uma hospedagem, ele funciona. Tu falou agora em capacidade de armazenamento, né? Eu me lembro que nós entrevistamos até o professor que deu o letramento digital para os professores, né? O Márcio. Uhum. E no momento nós perguntamos para ele por que o governo tinha optado por utilizar o Classroom e não o Moodle, né? Que o Moodle seria, né, teoricamente gratuito, né? Uhum. E na época ele explicou que a estrutura para o Moodle é muito maior, né, para conseguir armazenar todo, né, os arquivos. Está me fugindo o nome, o computador central. No data center, Isso, Isso, no servidor, no data center. Servidor, isso aí, está fugindo esse nome, o servidor. Tu precisa de um servidor para esse teu Ava também. O ambiente que ele está rodando hoje, que a gente está disponibilizando para todo mundo, o link que vocês colocaram aqui na live, ele tá sem custos para ninguém, né? Então, a ideia é que se use dessa forma. Se alguém, porventura, quiser hospedar na sua instituição, né, entre em contato comigo, a gente conversa e hospeda na sua instituição com os seus recursos, né? Enfim, pode fazer as modificações no ambiente. Agora, comentando um pouco sobre o que o pessoal falou sobre usar o Moodle e o Classroom, realmente, o Moodle ele é grátis, né? Só que tu tem toda o software em si é grátis. Só que tu tem todo esse custo de infraestrutura, né? O POC hoje ele está hospedado como ele é um projeto de pesquisa do Instituto Federal, ele está hospedado dentro do campus Osório do Instituto Federal. Então eu não tenho custos de hospedagem de data center. Mas se eu estivesse hospedando ele em alguma nuvem, certamente esse custo está diretamente relacionado ao espaço em disco, à memória, né? Então são fatores que têm que ser calculados para usar isso. O Moodle ele segue esse exemplo, né? Tu instala ele numa nuvem, então ele tem custos administrativos, custos para ti. O Classroom, o Google tem um programa educacional onde ele disponibiliza o acesso grátis para quem tem um domínio.edu. Então, é o caso do Estado, aqui do Rio Grande do Sul, que utiliza o Classroom, e outras instituições que utilizam ele, né, eles têm esse acesso gratuito, e o armazenamento que o Google disponibiliza, ele é ilimitado, praticamente ilimitado. Então, é muito mais vantagem, apesar de ser notório que o Moodle e o Classroom, eles têm configurações muito distintas, né? É difícil de comparar os dois, porque o Moodle ele tem uma infinidade muito maior e na época eu questionei o Márcio, né, quando eu entrevistei ele, sobre isso, porque eu já fiz vários cursos com o Moodle, e o Moodle realmente tem muito mais recursos, né? E se optou pelo Classroom, mas a explicação que ele me deu foi justamente essa que tu está falando agora, né? Que realmente o custo para o governo seria infinitamente maior, né? Justamente por causa dos computadores, para armazenar e tal, né? Tu tem várias coisas, né? Infraestrutura, tu tem o pessoal de suporte de TI, tu tem custos grandes, né? Então, o meu ambiente, ele também, claro, a gente está mostrando ele como um AVA, a minha venda de imagem dele é um AVA, mas é difícil de comparar esse próprio POC também com o Moodle, porque é uma abordagem totalmente diferente. O Moodle, ele foi fruto de uma dissertação de mestrado e já está no ar há muito tempo. Então, é difícil de comparar com qualquer outra plataforma. Até com plataformas comerciais, tá? Se a gente for pegar o Blackboard, que é uma plataforma comercial, né, que é um ambiente virtual de aprendizagem também, ele também não tem todos os recursos que o Moodle tem, porque o tempo de vida deles é diferente, então, mesmo sendo uma plataforma comercial. Né, quando tu fala em AVA, o primeiro nome que vem na cabeça de todo professor, todo educador, certamente é Moodle, porque agora...
outros, né? Mas certamente muda porque foi Eu ia te que está perguntar sendo outra usado. coisa, professor, assim, se tu tá fazendo o teu doutorado agora e tá desenvolvendo ele, né? Mas assim, ele não vai ficar disponível, né? Terminou o teu doutorado, ele deixou de estar disponível para as pessoas testarem. Não, a ideia não, tá? A ideia é que ele continue sendo um projeto de pesquisa hospedado e mantido dentro do Instituto Federal até onde eu conseguir, né? Deixar ele sendo mantido lá dentro. Eu termino o meu doutorado, mas a proposta é que ele sempre continue desenvolvendo outras coisas. De repente, um pós-doutorado meu, um mestrado de alguma outra pessoa, um doutorado de outra pessoa, ele pode ser usado para vários âmbitos, né? Para vários locais. Eu espero que ele não morra. Espero que não seja uma proposta, só uma pesquisa de doutorado que acabou ali os 4 anos e ela se apague, né? A ideia não, é que eles tenham uma continuidade. De repente vira um produto comercial ou não, né? Enfim, mas que tenha uma continuidade, que não pare. Eu acredito que ele seja bem análogo, bem parecido com o CEMAP Tools. Eu acho que ele tem algumas funcionalidades bem parecidas, né? Eu não sei se o professor já utilizou o CEMAP Tools, mas já é bem próximo, né? Uhum. E no CEMAP Tools tu consegue modificar o tipo de bolinha ali, ele deixa de ser alongar, tu pode colocar ligações que esse é diferente, né? Porque ele pode ser tanto por um ele só tem direção, ele não tem sentido, né? Isso. O ideal seria que ele não seguisse, né? Até porque se uma escola está testando, eu ia perguntar agora se o contato com a escola do Sérgio é para isso. Vocês estão testando com a escola e com os alunos lá? Não, atualmente não, tá? Essa parte online, esse que eu estou mostrando para vocês agora, ele deve estar sendo finalizado nesse mês, provavelmente, e a gente vai abrir ele como um curso de extensão do Instituto Federal. Agora, outros, eu não tenho acesso aqui a outras pessoas cadastradas, provavelmente ele está sendo usado por outras pessoas e eu talvez nem esteja sabendo já. Escolas, a parceria que eu tenho com o Barão, com algumas outras escolas, são para desenvolver outros projetos afins. Como eu sou técnico de informática, eu trabalho muito com desenvolvimento de software há um bom tempo já, então eu gosto de auxiliar no que eu posso outras escolas, outros alunos, né? Então eu desenvolvo alguns projetos de extensão, de ensino, de pesquisa dentro do Instituto Federal para auxiliar, né? A gente já fez uma parceria com o Barão para desenvolver o site para mostra deles, para o Ciclone do Saber. Então, esse tipo de suporte a gente sempre dá, né? Na medida do possível, a gente sempre, inclusive para inserir os alunos do técnico de informática, da análise e desenvolvimento de sistemas, do próprio Instituto Federal, no seu mundo de trabalho, né? Já pegar um ambiente, uma ideia real. Aí o cara, eu e o Sérgio, a gente estava pensando em fazer uma web rádio, né, Sérgio? E aí, uma web rádio. Tu tem conhecimento ainda dessa área, né? De como que poderia ser feito, né? Eu sei que hoje tem algumas empresas que fornecem esse serviço, né? Comercial, né? Vendem o ambiente para te montar uma web rádio. Seria muito difícil para desenvolver, será? Sim. Tem que dar uma olhada, tá? Porque alguns meios de mercado eu não tenho experiência concreta, né? Mas nada que algumas pesquisas e algum tempo raciocinando em cima a gente não descubra. Augusto, e se te fazer uma proposta indecente, se a gente, eu e o Viegas, a gente começasse a ter algumas ideias bem loucas, assim, em cima desse teu projeto aí. Você é maluco, é? Será que tu não ouvia algumas mudanças, assim? Sempre são bem-vindas, né? Na medida do possível, a gente vai fazendo elas, vai modificando. Aquela opção de colocar as imagens aqui, tá? Na primeira versão ela não tinha. Então tinha uma doutoranda de informática na educação também, lá da URGS, que ela estava querendo usar o POC para fazer o seu doutorado, e ela me pediu, mas não tem como colocar uma imagem aqui, porque ela trabalha com imagens, ela é um pouco mais gráfica. Eu digo, não, vamos fazer, vamos colocar. No fim, eu acredito que ela acabou não usando, mas está aqui, está implementado, achei uma boa de uma ideia, uma boa de uma sugestão, então ela está implementada, está em uso aqui. Né? Então sugestões também sempre bem-vindas. Código, né?
Algumas coisinhas a mais, algumas 1000 linhas a mais ali, mas os restantes... A ideia inicial foi desenvolver ele mais a nível de graduação, pós-graduação. Sim. Não foi voltado tanto para o ensino médio. Ele vai ser utilizado por alunos de graduação, né? Então, a minha proposta de doutorado vai ser analisar alunos de graduação que estão aprendendo inglês técnico, né? Mas não por isso ele não possa ser aplicado e de repente modificado para ser utilizado em outros âmbitos. Né? Isso porque assim a gente sabe que a visão, né, é diferente, né, do tipo de aluno, né? De repente, se tu fizesse um teste, por exemplo, com os alunos do Sérgio aí, que está mais próximo, né? De repente tu vai te dar conta que algumas funcionalidades para o ensino médio são diferentes. Eu não sei se o Sérgio concorda comigo. Não. A única coisa que eu não concordo contigo, Vegas, é que não existe próximo mais. A mesma distância. Eu estou bem aqui, né? Que talvez, não sei, né? Tu testando com alunos do ensino médio fosse se dar conta que algumas funcionalidades teriam que ser diferentes. O teste que a gente fez com alunos de ensino médio, ele foi em papel. Então a gente reproduziu esse ambiente virtual antes do desenvolvimento dele em papel e testou com eles. Funcionou, né? O que eles reclamaram, que não tinham como modificar o mapa, né? Porque um papel não dava essa condição. Mas então agora o ambiente virtual ele propõe essa condição. A gente não chegou a utilizar com os mesmos alunos ainda, né? Mas de repente seria uma aplicação utilizar com eles e fazer essa comparação, né? O papel foi assim, digital agora tá melhor, tá pior, o que poderia ser alterado, né? Mas são tudo propostas muito boas de ser utilizadas, de ser desenvolvidas. Porque ele pode ser usado para turma e pode ser usado individual também, né? Assim como os mapas mentais, né, que vocês apresentaram na semana passada para fazer um estudo, né? Uma das justificativas que deram também para não ter escolhido, claro que a principal não foi essa, para não ter escolhido o Moodle, escolhido o Classroom com os alunos do ensino médio, justamente é a facilidade, né, de se aprender a utilizar, né? Isso, a curva de aprendizagem. Ele é muito mais intuitivo para o aluno do ensino médio, né? Tanto é que quando a gente vai fazer um curso de pós, por exemplo, lá na URGS, tu tem que fazer uma disciplina antes no Moodle, né? Uma disciplina só para introdução ao Moodle para te aprender a utilizar, né? E talvez se a gente fosse usar o Moodle com os alunos do ensino médio fosse bem mais complicado, né? Deles aprenderem. Então, são visões diferentes, né? De acordo com o nível que está trabalhando, né? Isso foi uma das questões que o pessoal, o que fez a validação do ambiente apontou, que a primeira vez que tu entra no ambiente, se tu não tem uma ideia, né, como ele é construído, tu não sabe muito bem o que fazer, porque esse ambiente que vocês estão vendo populado aqui, ele tá limpo. Então, até tu chegar é novo grupo, mas o que é um grupo? Então, isso aqui a gente fez uma modificação, um usuário novo, né, uma pessoa nova, ele vê algumas setas aqui orientando ele a clicar aqui, a criar um grupo novo, né, depois que o grupo for criado aqui, clicar no mais POC para poder criar um POC novo. Então, ele dá algumas orientações para auxiliar, porque senão a gente fica um pouco perdido, né, nesse ambiente. A própria página inicial aqui, deixa eu voltar para ela. Aqui, então, tem esse videozinho que ele tem aqui, deixa eu ver quantos... Ele é um pouco comprido, ele tem 5 minutos ali, ó. Ele mostra um pouco sobre todo o ambiente, né? Então, detalhe a detalhe, né? A gente pode ver ali como fazer login, tudo isso que eu falei aqui agora, como criar um flashcard, como fazer conexão, como editar, né? Ele vai mostrando aqui, né? Porque justamente por isso, porque senão às vezes a gente se sente um pouco perdido, né? Como é que eu uso ele, né? E a ideia não é essa, é tu entrar, não foi tão intuitivo quanto tu imaginava, então tu vai ali, busca recurso. Tem ali eu não sei, no Google se chama o FAQ, né, que é para... perguntas frequentes, né? Para ti, por exemplo, assim, tem uma coisa ali que, eu queria sugerir lá para os caras, eu não sei quem é, não sei quem é o professor Augusto que está desenvolvendo ele, né? Eu fui lá testar o AVA e aí mas podia ter tal coisa, eu vou sugerir, tem essa opção ali para o cara entrar ali e colocar hoje eu indico em vir aqui no seu nome, né, aqui está em Augusto, mas em vir em nome e vir aqui em contato,
né, ou vir aqui em Sobre, né, e conhecer um pouquinho mais da proposta e entrar em contato com algum de nós. Contatos ali, né? Isso, tem os nossos contatos, né? Mas é interessante um botãozinho para ajuda, né? Para enviar mais rápido uma sugestão. No Classic eu já enviei várias mensagens para o Google, mas eles não me respondem. O pessoal não costuma responder muito, não, mas... É uma conversa solitária, eu já enviei algumas sugestões para eles, mas eles não dão retorno. Não, mas é interessante. Ó, tem o pessoal aqui dando... O pessoal tá elogiando aqui, viu, Augusto? A Fernanda aqui tá dando os parabéns no trabalho. A Carla aqui, sensacional. E a Márcia aqui, acho que a diretora, tá dando boa noite pra gente. Esse é um ambiente virtual de aprendizagem para quem está entrando agora, né? Que está sendo desenvolvido aí pelo professor Augusto no doutorado dele, né? Mas bem legal esse teu ambiente virtual de aprendizagem. Não sei se o Sérgio quer fazer mais alguma pergunta. Já estamos fechando uma hora. Eu acho que a gente conseguiu tirar tudo que a gente precisava saber do Augusto. Não, né? É claro que utilizando o ambiente vai surgir outras dúvidas, né? Lógico. Só olhando. Eu agora quero começar a usar ele para ver como é que é e vou pedir algumas mudanças aqui para o Com certeza, e certamente tem alguns erros, alguns bugs que a gente não passam batido, que a gente não encontrou, de tanto utilizar, né? Sugestões, sempre, todos são sempre bem-vindos, todos. Eu estava pensando aqui no flashcard, por exemplo, né? Eu poderia usar o flashcard para uma questão para colocar para o aluno desenvolver, né? A partir de uma imagem, e aí do outro lado tem a resposta, né? Isso, é uma das utilizações mais comuns de flashcard, de cartões de estudo é essa, né? É uma pergunta de um lado, no caso até da matemática, poderia ser uma equação de um lado, né? E a resposta na outra, né? Ou algo semelhante, uma imagem, talvez. O tamanho. Não, os tamanhos eles se adequam ao tamanho da tela, tá? Então ele vai usar ali, aqui se não me engano é 80% ou 70% da tela. Se a tela tiver um pouco menor, deixa eu simular uma tela menor aqui para vocês verem. Ele vai se adequar ao tamanho da tela. Então se eu tiver com uma tela um pouquinho menor, ele vai sempre se adequando ao tamanho da tela. Tá? Então se eu tenho aqui uma tela pequenininha, vamos simular aqui uma tela de telefone de um Moto G4. Tá? Esse aqui é um Motorola G4. Então ele vai se adequar ao tamanho da tela. Vocês vão ver que ele vai preencher toda a tela, né? Se eu tiver com uma tela maior, uma tela de computador, então ele fica lá no... Cadê? Aqui, ó. Ele fica no tamanho dela. Tá? Ele vai se adaptar ao tamanho da tela. Tá? Na largura. No comprimento é o tamanho do conteúdo. Com exceção de flashcard. Tá? O flashcard ele tem um tamanho pré-definido, que é que é o tamanho dele aqui. Aqui é a edição, né? Deixa eu pegar um aqui que tem um flashcard. Eu acho que o espanhol tem. Ó, então esse é o tamanho de um flashcard, tá? Ele pega 80% no lateral e 90%, se eu não me engano, na altura. Então ele pega quase a tela inteira, para poder dar esse efeito de virar, né? Tu consegue aumentar as letras também? Não. Sim. Ele é um hipertexto, tá? Tu coloca a letra, a imagem do tamanho que for necessário. É que eu sou quase cego, então. Cara, sempre bom trazer, assim, né, essas coisas novas e justamente em função dessa pandemia aí, né, desse distanciamento social, eu tenho aprendido tanta coisa. Hoje mesmo, conversando com o Viegas, a gente fez uma retrospectiva, né, das 22 lives que a gente já fez. E, cara, eu 22ª, né? Mas eu queria agradecer o Augusto, tá? Por participar aí da nossa live, né? Com certeza o título está bem de acordo, né? Que realmente é um ambiente virtual inovador, né? Com certeza vai ser um sucesso essa nova forma aí de apresentar o ambiente virtual de aprendizagem. E eu acho que é uma boa a gente testar, né, Sérgio, com nossos alunos aí, até para dar um feedback para o Augusto, né? Então tá, obrigado, Augusto.
Eu agradeço novamente, né, a participação. Eu acho que é um momento bem bacana. A gente desenvolve, converso, né, troco ideias com alguns colegas, mas a gente poder expor dessa maneira, assim, o ambiente, a proposta, a pesquisa, todo o estudo que a gente faz, é um momento bem bacana, né? Eu acho que é importante isso, as pessoas verem como é que está, né? A pesquisa ela não pode ser feita só atrás do computador, nos livros, né, só na escrita, ela tem que ser demonstrada, ela tem que ser testada, ela tem que ser verificada, validada. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de pedir para vocês, se possível, abusem do ambiente, se possível, me forneçam feedback. Eu vou tentar facilitar um pouco a forma de feedback no ambiente também, né, para ser um pouco mais fácil isso, mas eu acho que é muito importante, tá? A gente discutir tanto o ambiente que a gente discutiu, outros conteúdos, né, que a gente está conversando durante essa live. Eu acho que é um momento muito bacana. Vocês estão fazendo a proposta de vocês é muito legal, trazer esses metodologias novas, trazer conteúdos novos, trazer todo esse diálogo, essa conversa entre professores, né? Eu acho que é muito bacana, né? É um ambiente enriquecedor e a gente tem que aproveitar, né? A gente está em isolamento, a gente está vivendo nessa rotina, nesse estresse que tá de pandemia e tudo mais. Então, eu acho que é um momento bacana da gente poder aproveitar e trocar, né? Eu não sei quantas pessoas estão olhando agora ou quantas vão olhar esse vídeo no decorrer do tempo que ele estiver vivo no YouTube, mas eu acho que é bem importante a gente ter esses momentos, porque, como a Fernanda disse antes, né, no auditório seriam poucos acessos, né? Não seria, por mais que a gente transmitisse ao vivo, que a gente hospedasse, talvez não teria o mesmo ganho que a gente está tendo hoje. Então, eu quero agradecer essa oportunidade para vocês. Eu acho que é um ambiente bem bacana, tanto para minha proposta, porque eu estou falando hoje, quanto que vocês já falaram e que vocês vão falar com certeza daqui para frente. Eu espero poder contribuir sempre com qualquer tipo de assunto que for necessário. Então tá. Obrigado, pessoal, que participou da live e que também vão assistir depois. Ela vai estar no nosso canal, tanto do professor Viegas quanto no meu canal. E aí está embaixo o endereço para acessar o POC, né? Para vocês poderem utilizar. Então, um abraço do Mestre dos Magos! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal.